diante das nossas fraquezas e debilidades, falamos para Deus, me ajuda a vencer. Aí cumpre o que o apóstolo Paulo diz, que é no momento da fraqueza que, aleluia, nos fortalece. Digo fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Eu não tenho nada, mas Ele tem tudo. Eu não posso, mas o texto está dizendo que Ele pode. Ele é poderoso para fazer muito mais. É o mesmo que diz o Salmo, aleluia, 33, que tanto falamos diante desse período de eleições, que para alcançarmos em Deus a felicidade, nós temos que colocar Ele como o Senhor. É o princípio, conforme está no livro de Levítico. Quem é o Senhor? É aquele que manda, aquele que rege, aquele que cuida, aquele que controla, aquele que abençoa. Então feliz é a nação, feliz e felicidade, aleluia, feliz é a nação. Nós somos a nação de Deus, como diz o apóstolo Pedro, sacerdócio real. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Quando nós falamos aqui de possibilidades, se torna limitado. Nós poderíamos, pastor Pedro, com uma equipe muito grande, como foi feito assim, andarmos por toda a cidade. Nós estávamos movendo a nossa fé diante de um projeto no qual acreditamos. Mas eu creio que a resposta veio do Senhor, porque Ele é e Ele pode. Ele é e Ele pode. Ele é e Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu lembro, pastora Débora, que quando eu fui lançar o meu primeiro livro, e eu bati em porta de 3 editoras, sendo que eu trabalhei, gerenciei a CPAD por algum tempo, achando que, não, mas eu tenho conhecimento, eu vou lá e consigo lançar meu livro. Diante de uma depressão em que eu passei, Deus me deu um título, onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, e eu tentei e não consegui, e eu desanimado, e aí Deus usou minha esposa e falou, não, você tem que continuar, porque muitas pessoas precisam ouvir isso. Mas eu falei, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para lançar, não tenho dinheiro para pagar gráfica, tem que ter alguém de nome de repente para dar uma alavancada nas vendas. E ela falou, não, Ele pode, Ele faz. Aí ela deu o mesmo texto, ora aquele que é poderoso para fazer, vai fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Quantos de nós aqui, os líderes que estão na frente da obra, nós pensamos alguma coisa? Quem já se pegou pensando assim, prefeito? Está chovendo, ou você olhando para a janela lá fora, com os olhos fixos em alguma coisa, na verdade não olhando para coisa nenhuma, está só olhando, mas na verdade você está remoendo, pensando em alguma coisa. Já aconteceu com alguém, ou só eu que sou maluco aqui? Nunca aconteceu com você, está olhando para uma coisa assim, na verdade está olhando para nada, só está ali com os olhos fixos, mas na verdade você está pensando, né? O salmista, ele pensava, ele dizia, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturba dentro de mim? Ele começava com ele mesmo, daqui a pouco ele te responde e dizia, espere em Deus, pois ainda o louvarei. E quando veio essa palavra de ânimo de Efésios 3:20, depois de Efésios 5:20, né? Que em tudo devemos dar graças a Deus. E quando ela falou isso, e eu tomei posse daquela palavra, e Deus de uma forma sobrenatural soprou. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu estou falando aqui de que Deus vai além dos nossos pedidos, das nossas possibilidades, das nossas condições. E de repente, pastor Pedro, o livro, pastor André Valadão pegou o livro, fez o prefácio, lançou a MK, pegou, está em todas as plataformas digitais. Fiz aí em torno de 120 igrejas pelo Brasil, 60 cidades, falando do que Deus faz e de quem Ele é. Mas eu pergunto, eu não podia, achava que não tinha capacidade para escrever alguma coisa, mas Deus, aleluia, que vai além daquilo que pedimos ou pensamos, Ele fez para o louvor da sua glória. Esse é o nosso Deus. Não sei qual é a situação que você está enfrentando essa noite. Nós como líderes temos muitos desafios, mas uma coisa é certa, quando nós rendemos ao Senhor, quando nos colocamos diante dEle, aleluia, crendo que Ele pode, e Ele há de fazer tudo. Mas pastor, isso aqui, eu gostaria que Deus resolvesse isso aqui, mas isso aqui é tão difícil, eu gostaria que Deus, de alguma forma, trouxesse uma provisão. Aí o texto vai dizer que Ele vai operar em tudo, Ele vai fazer muito mais, abundantemente, Ele vai preencher de uma forma que eu e você não conseguimos compreender.
ter. Aí ele diz, e ele vai muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Diz a ciência, não sei como eles somaram isso, que na cabeça de um ser humano passa mais de 2.000 pensamentos por dia. Não sei como fizeram essa contagem, mas esses pensamentos são mínimos diante daquilo a qual Deus reservou no dia que eu e você estamos. Como diz no Salmo 118, alegremos-nos, regozijemo-nos, porque este é o dia que fez o Senhor. E esse dia ainda não terminou, ainda faltam algumas horas. E quando essa palavra é dita, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Essa palavra regozijar significa alegrar-se quantas vezes for necessária. Ele estava dizendo, eu passo luta, Deus me dá vitória, eu me alegro novamente. Vem outra luta, me alegro novamente, e aí Deus me dá vitória. Isso é regozijai-vos no Senhor. E a alegria do Senhor, como diz Hebreus 9, não é uma alegria de um sorriso no rosto, porque muita gente pode ter um sorriso no rosto, mas com o coração triste. Mas essa alegria, esse óleo da alegria, que a palavra nos garante aos Hebreus, aleluia, que mesmo diante de situações adversas, eu consigo sobressair, porque Ele pode, Ele faz e Ele é. E é nessa palavra que nós temos que nos alegrar. Como já dizia Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. É diante de tais situações que nós temos que Ele está conosco para o louvor da sua glória. Para terminar, eu lembro que diante de uma situação difícil, a qual minha mãe passou com doença de Chagas, quem sabe que doença de Chagas não tem cura, tem remédios paliativos, e ela estava numa situação já para morrer, mas todos os dias, irmã Aline, ela fazia o culto dela, era um culto de gratidão, mesmo ela não ter sido curada, não tinha cura, mas ela fazia o culto de gratidão a Deus. E eu lembro que mesmo no seu cultinho lá que ela fazia com meu pai, ela orando ao Senhor e agradecendo, Deus, eu te agradeço pela cura, mas não estava curada, meu pai a gente leva tudo que é médico, ele viajou para cá, para lá, mas Senhor, eu te agradeço. E eu entendi pela palavra que gratidão, irmão, gera o favor de Deus. Tem pessoas que te ajudou, me ajudou, que você não esperava que ela te ajudasse, mas ainda assim, por mais que não entremos em concordância, nós temos que ser gratos a tal pessoa, porque gratidão é princípio. Quando nós somos gratos a Deus por aqueles que nos abençoam pela palavra, de alguma forma, de ajudando de alguma forma, a Bíblia diz que Deus se agrada de um coração grato. Então quando eu e você somos gratos a Deus, gera o favor de Deus. E ela começava lá, fazendo o culto dela. E aí, levando para Apocalipse capítulo 2, ela começava a ministrar assim: um homem de branco que está passeando no meio da igreja, eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, que ele está enxugando todas as lágrimas. O homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. E diante dessa oração de gratidão, depois que meu pai viajou 3 estados tentando curar minha mãe, ele orando em casa, e ele viu quando desceu um anjo e trouxe o coração de uma criança e trocou o coração da minha mãe. E ela foi totalmente curada para o louvor da glória de Deus, por causa que ela foi grata a Deus. Eu não tenho, não recebi, mas Senhor, eu te agradeço. Nas minhas orações eu oro, pelo casal de Onesífero, que viajou comigo por muitos estados aí, New York. Deus abençoa os teus filhos, porque nós temos que ser gratos. Deus, Ele honra o coração grato. Você vinha essa noite aqui, não só pelo convite que foi um convite de honra para todos nós, mas pelo fato de ser grato a Deus, porque você fez valer o projeto a qual você acreditou. Assim tem sido a minha oração também. Deus, eu preciso dessa felicidade sobre as minhas filhas, sobre os filhos desta nação. Mas como é que eu vou alcançar isso? Quando eu reconhecer
que Ele é o Senhor. Porque muitos querem Ele como abençoador, como Salvador, que é o principal também. Mas ninguém ou poucos querem Ele como o Senhor, aquele que manda, aquele que controla. Quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor e sermos gratos por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, nós seremos a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero terminar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu não sei quem está do teu lado direito ou esquerdo. Do teu lado direito, 12 mais 1, né? Gostaria que, em nome de Jesus, se for alguém da sua família, melhor ainda, né? Está conosco aqui a pastora Valquíria de Oliveira, cantora, pastor Laudelino, Deus abençoe. Você pode virar para ele ou para ela, ou para ela, né? E dar uma palavra de gratidão. Mas eu agradeço todo dia. Mas eu sou grato a Deus pela minha esposa, que nos momentos difíceis ela disse: vai, Deus é conosco, não desista, Deus é contigo. Eu falei: muito obrigado pela palavra. Você consegue dizer para alguém, pastora Priscila? Para ele, para ela, dizer: muito obrigado por isso que você fez. Você consegue identificar alguma coisa boa que ele fez para ele ou para ela? Hein, Nilado? Ei, pastor Paulo? Glória a Deus, aleluia, missão bíblica para as nações, acertei? Glória a Deus. Consegue falar para ele ou para ela: obrigado por você ter feito isso, obrigado pelo café, obrigado pelo almoço, obrigado por se importar comigo. Isso é gratidão, muito mais do que as palavras da boca para fora, mais do que está sendo gerado dentro de você. Assim também para o nosso Deus. Deus, obrigado pelo teu filho que morreu por mim, por você. Obrigado pelas bênçãos, pelo pão de cada dia. Aleluia. E em nome de Jesus, aonde você está, pode vir para cá, pastor Pedro, eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar a mão no ombro do seu irmão, da sua irmã, para nós orarmos uma oração de gratidão. Pai, nós queremos ser gratos a Ti agora, Pai, por esse momento de gratidão, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito. Somos gratos a Ti, Senhor, porque amanhecemos, Pai, comemos, tomamos o nosso café. Pai, somos gratos a Ti pelo trabalho que o Senhor tem concedido a cada um, a todos nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde. Senhor, somos gratos a Ti que mesmo diante de situações adversas, de doenças, nós cremos que Tu és, Tu pode e há de fazer. Aleluia, porque o poder que está em nós é maior. Aleluia, o poder que opera em nós é maior. E é nesse poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo, que nós cremos que vamos sobressair para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastor Pedro, perfeito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Melk. Para não falar errado, né? É que chama ele de nome errado aí, né, irmão? Malequita. Pastor Melk. Pastor Melk é um professor, mestre. Escolheu a nossa cidade. Precisa ser honrado. Essa cidade te reconhece. Deus abençoe muito a vida do pastor Mel, que a gente acompanha o ministério dele há muito tempo. Mas aprove Deus que uma campanha eleitoral nos aproximou ainda mais. Eu quero poder andar mais próximo de você, pastor Mel, fazer missões e quem sabe um dia poder ter a oportunidade de viajar ao teu lado e fazer uma obra missionária junto contigo. Quero agradecer a todos os vereadores, vereador Josias. Deus abençoe tua vida, meu vereador, meu irmão. Isso é uma bênção, Josias. Fica. Só agradeça. Você está entendendo o que eu estou falando? O vereador Joel, o sempre vereador Daniel, o pastor Edivaldo, que nos ajudou muito também, tantos pastores. Eu não vou ficar citando o nome de pastores, porque eu posso esquecer o nome de algum, e algum pastor até de repente ficar chateado por não mencionar. Apóstolo Israel, apóstolo Gilson. Eu queria, por último de tudo, agora chamar
pastor Eri para vir orar e nos dar a bênção apostólica. Quero agradecer a todos os pastores. É muitos pastores, prefeito, muitos mesmo, que vieram com as suas esposas.